Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial e hoje nós vamos continuar naquela série que nós falamos sobre dependência química. Quem está aqui para falar sobre isso é um grande especialista, Ronaldo Campos, né? Especialista em dependência química e diretor da comunidade terapêutica Filhos da Luz, que fica aqui do lado, em Carapicuíba, né, Ronaldo? Isso, a informação é essa mesmo. Hoje eu sou voluntário 24 horas, 7 dias por semana, Meu Deus. na causa da dependência química, tanto recuperando usuários de álcool e droga, como ensinando as famílias como tirar o filho da droga e o marido da bebida. Olha E isso só. é muito importante, porque há Se muita Deus gente que quiser, sofre ainda com vai problema. virar um livro isso aí, Ah, né? eu assim espero, porque nesses últimos anos, 12 anos de experiência na área, 12 anos? 12 anos. Nossa, Ronaldo, tudo isso A já? minha experiência no mundo da dependência química começa quando eu descobri que eu tinha um filho usuário de droga, que já não era mais usuário de droga, já tinha desenvolvido a doença chamada dependência química. É mesmo? Eu fui pego de surpresa, Sim. totalmente despreparado. Sim. E a minha dor, a minha angústia foi tão grande, porque meu filho usou droga durante muitos anos e eu não percebi. Sabe aquele pai que saía todo dia para trabalhar, que tinha suas responsabilidades? Mas eu não percebi que ele estava se afundando na droga. Então eu aceitei, entendi que ter um filho dependente químico é como se fosse um chamado de Deus para a gente poder atuar nessa área. Hoje eu sinto muita compaixão de você que é mãe, que é pai, que é esposa, que tem um sobrinho, que sente a dificuldade de ter alguém se afundando e se encontra despreparada, não sabendo que caminho seguir. Porque nós trazemos hoje uma mensagem de esperança. Dependência química tem tratamento, tem solução, existe esperança. Fique aqui com a gente, com certeza muitas coisas boas vão surgir. É isso aí. Gente, olha, fique sabendo que o Ronaldo, a gente conheceu o Ronaldo lá atrás, fazendo palestras na maçonaria, não foi, Ronaldo? Isso. O Paulo trouxe para cá, porque é um assunto muito importante de saúde pública, que além das políticas públicas, principalmente a política familiar, né, Ronaldo? Você estava dizendo o quanto é importante a família para cuidar dessa doença, dessas pessoas que estão precisando de cuidados, né? Mas, Ronaldo, aqui também nasceu o programa, né? Que nós precisamos falar, que está aí passando ainda, Novo Dia, Nova Esperança, né? Para quem quiser saber mais, é só entrar no site da TV Osasco, no YouTube e colocar lá, Novo Dia, Nova Esperança, não é, Ronaldo? Exatamente. Se você tiver um problema com álcool ou droga dentro de casa e quer saber a receita de como é que tira filho da droga, entra no YouTube, digite a frase Novo Dia, Nova Esperança. Você terá acesso a uma quantidade muito grande de vídeos que nós gravamos em parceria com a TV Osasco e lá vai te ensinar passo a passo como solucionar o problema. E interessante, de graça, sem gastar dinheiro. Vai, seja curioso. Novo Dia, Nova Esperança. Pois é. A gente vê, Ronaldo, cada vez mais a droga chegando em crianças, né? Como você vê tudo isso, Ronaldo? O problema da droga, principalmente no jovem, é que o jovem, por natureza, ele tem curiosidade. Tá. E o primeiro encontro com a droga é a curiosidade de saber como que é. Falam tanto nisso que eu quero conhecer. O primeiro contato dos nossos filhos com a droga é pela curiosidade. Depois é pela pressão dos amigos, especialmente os da escola ou da rua. Ou da faculdade. Ou da faculdade. Hoje, a droga, ela entra dentro da nossa casa através dos melhores amigos, das pessoas com as quais nós convivemos. E o jovem, ele, para não desagradar o amigo, para não perder a amizade, ele experimenta, ele usa. Tem jovens que treinam fumar maconha, não porque gostam, mas só para poder fazer parte de um grupinho de amigos que ele admira. Então o negócio é complexo. E cada dia os nossos filhos estão experimentando droga mais cedo. Hoje, a idade em que o jovem experimenta a droga pela primeira vez
É 11 anos, 12 Nossa. anos, 13 anos. E se houver legalização de drogas nesse país, logo, logo eles estarão experimentando aos 8, aos 9, aos 10. Não se iludam. Meu Deus do céu. Toda vez que uma sociedade legaliza qualquer tipo de substância, cada vez o uso precoce aumenta. Ou seja, cada vez uma geração mais nova vai estar usando. E é muito diferente você ter um filho, muito diferente você experimentar droga aos 12 anos do que aos 18. Aos 12 anos o cérebro ainda está em formação. E se entra uma substância psicoativa, as lesões cognitivas do pensamento, das emoções, do raciocínio, serão muito mais profundas. Com certeza. Por isso que nós não podemos ficar calados vendo essa política de liberalização de drogas, porque a maconha, pelo menos nas pessoas que eu trato, ela tem 3 efeitos devastadores. Primeiro, maconha afeta a memória. A pessoa tem dificuldade de aprender coisas novas e esquece o que já aprendeu. É uma droga que tira a motivação do indivíduo ao estudo e ao trabalho. Não será empresário, não vai ser doutor, não vai dirigir a empresa da família. Se conseguir sobreviver à droga, vai ter uma vida meio que pacata, sem grandes expressões. Tirando do ser humano aquela garra de ir à luta, a vontade de progredir. Então a gente fala que a maconha é uma droga amotivacional. Ela tira a motivação para lutar, para progredir. Não me agrada ter um filho fumando maconha, porque eu sei dos perigos. Entendi. E assim, você disse que tem solução. Mesmo para a maconha, tem solução? Sim. Como te falei, eu conheço a dependência química pelos 3 lados. Primeiro, do pai que teve filho fumando maconha e um outro filho cheirando cocaína. Meu Deus. Eu tenho a experiência de ter feito pós-graduação, sou especialista em dependência química. Mas a minha grande experiência é que eu dirijo uma comunidade terapêutica filantrópica que trata dependentes químicos profundos. Eu vivo 24 horas no mundo da droga. Sim. Então, hoje, a minha posição é, o problema da droga é um problema de família. A droga caminha porque as famílias têm medo de enfrentar o problema, achando que... Tem vergonha de falar, de procurar ajuda. Não se informa. Não se informa e não participa do processo de recuperação. Como eu estava muitas vezes falando, tem muita mãe que quer que o filho pare de fumar maconha, mas ela fuma cigarro comum. Ou então, tem ligação? É lógico. É mesmo? Porque é o hábito de fumar. Nós hoje defendemos a ideia de que a droga está muito ligada aos comportamentos da família. Então, a nossa proposta de enfrentamento da dependência química é mudança de comportamentos da família, em primeiro lugar. Nós brincamos que, em primeiro lugar, quem tem que mudar é a mãe e o pai, depois o filho. E a cervejinha? Para uma grande parte da nossa população, beber cerveja não vai trazer nenhum problema. Mas para uns 10% da nossa população, será a porta de entrada para outros tipos de bebida e poderá terminar no alcoolismo. Tem pessoas que não terá nenhum problema com a bebida, mas tem outros que vão ter. Que é a tal da predisposição. Isso. Se você já teve na tua família um avô alcoólatra, um tio que morreu de cirrose, um pai que bebia muito, qual a chance do seu filho hoje, de 3, 4 anos, seguir o mesmo caminho? Ou mesmo a gente, grande, né? É a gente. Então, em uma família que já houve casos de alcoolismo, na nossa casa não poderia entrar latinha de cerveja, porque aquela família já tem fatores vulneráveis. Que vem na genética, já né? está dentro do indivíduo, nas relações. O alcoolismo ele tem um lado muito ligado à predisposição. Sim. Vamos comparar uma diabetes para ficar mais fácil? Exato. É um caso, podemos dizer, porque é uma doença crônica. Então eu preciso entender que na casa do vizinho pode-se beber vinho e cerveja sem problema, mas na minha casa, eu que tive um pai alcoólatra, tive um avô que bebia demais, na minha casa não dá. E como seria bom que as famílias, você fala que é a família o principal, vamos pensar numa prevenção da criança, do jovem que nós estamos aqui em casa, das crianças.
como eu posso fazer para assim, evitar que o meu filho vá tentar, vá experimentar? Como que poderia ser? Eu diria o seguinte, que de cada 2 filhos, um vai experimentar droga. Vamos já aceitar esse fato. Verdade? Só que ele não vai contar para a mãe nunca, mas ele Sei. vai experimentar. Mas e não tem aquele caso que tem alguns que experimentam e viciam na primeira vez que experimentou? Não, olha, isso só se for em drogas como o crack ou cocaína. A maioria das pessoas nem sempre tem uma boa experiência com droga. Tem gente que fuma maconha e acha horrível, mas tem alguns que fumam e acham que aquilo foi amor à primeira vista. Existem pessoas que se adaptam melhor. E não tem nenhum exame complementar de sangue ou de radiografia que nos mostre quem é de risco ou não. O que nós podemos dizer é que, no nosso entendimento da comunidade terapêutica Filhos da Luz, existem filhos de risco maior. Então, por exemplo, quais são os filhos com mais tendência ao uso de droga? Primeiro, o filho tímido. Depois, filho por adoção. Terceiro, filho que na escola sofre bullying. Filho que sente que ele não pertence àquele lar. E famílias que já têm histórico de uso de álcool ou de droga. Quando você fala, né, desse filho que sofre bullying e tal, a gente podia falar dessa angústia que essa criança está sofrendo, a própria saúde mental que a gente descuida, né? E o que poderia, a gente percebendo que aquele filho não está bem, ele está triste, como que poderia agir? Interessante. Os pais, quando encontram um filho que não está bem, chamam normalmente para conversar. Mas, na verdade, não é uma conversa, é só o pai que fala. Hoje nós defendemos que prevenção às drogas é nós criarmos em casa o hábito de escutar. É mesmo? Sem interferir. Escute o teu filho. Deixe ele falar o que ele quiser. Escute, sem julgar, sem interferir, sem dar conselho. É a escuta. Hoje, boa parte dos problemas da família é que nós perdemos o hábito de almoçarmos juntos, de escutarmos os outros. Mesmo quando nós conseguimos almoçar juntos, é uma gritaria, é uma briga, é uma cobrança. Nós perdemos o prazer de comer e beber com alegria, né? E o beber não é a bebida alcoólica, é lógico. Então, o problema da droga é que está faltando uma família saudável e nós temos que atuar ajudando a família. Então, você falou de uma coisa, eu já lembrei que você faz palestra também sobre outro tema, que é a comunicação não violenta. E quando você falou disso, escute, isso já tem a ver com a comunicação não violenta. Por exemplo, existem jovens que não suportam ser criticados, julgados, condenados e comparados. E quando isso acontece, principalmente numa discussão em casa, que a mãe fala isso ou o pai fala, aquilo cria uma dor emocional, uma dor interior tão grande que pode ser aliviado por álcool e droga. Bom, então, gente, olha, nós vamos fazer um intervalinho, voltamos já, continuando nessa comunicação não violenta, tá bom? Não saia daí. Bom, gente, nós estamos aqui no nosso Olhar Especial, falando sobre dependência química, né? Com o nosso especialista Ronaldo Campos, que é especialista em dependência química e diretor da comunidade terapêutica Filhos da Luz em Carapicuíba, né, Ronaldo? Isso. A gente estava falando da importância da comunicação não violenta, né? Isso. Eu tenho observado na minha trajetória que tirar uma pessoa da droga é fácil, é muito fácil. É mesmo? A dificuldade é evitar a recaída. E nós observamos que a recaída, ela vem muito na maneira pela qual as relações acontecem dentro de casa. O jeito da mãe falar, o jeito do pai se comunicar, exerce uma força poderosa, tanto para a recuperação,
quanto para a queda. Então, quem tem um filho dependente químico precisaria conhecer e se aprofundar nesse tema chamado comunicação não violenta, Poxa. que aliás é um livro que tem o mesmo nome, é só entrar na internet, o livro se chama Comunicação Não Violenta, que nos ajuda a conversar sem julgar, sem criticar, sem Ronaldo. condenar. E esse livro de quem que é você? É de um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. Tá. Dr. Marshall Rosenberg, desde a sua infância, ele se preocupava qual a razão da violência na cidade de Detroit, que ele morou lá. E ele percebe que a razão da violência é o nosso hábito de julgar os outros. Então, a comunicação não violenta, eu parto do princípio de que eu não posso emitir julgamentos sobre o outro. Numa comunicação não violenta, eu nunca vou dizer, olha, você está errado. Tá. Porque dizer que o outro está errado já é emitir um julgamento. E se eu digo que você está errada, você vai se justificar que não está errada, que não é bem assim, e assim começam as brigas e discussões. E você acha que esses jovens, a maior parte são jovens, né? Eles vão procurar droga por que razão? Porque eles estão em grande sofrimento interior. Estão vivendo num mundo que não preenche os seus sonhos. Na verdade, uma das causas que levam os filhos à droga é vida sem propósito. Eles não sabem o que querem da vida. Um mundo tão tecnológico, mas ao mesmo tempo tão vazio. As pessoas não conversam mais. É só na rede social. Não conversam mais. Hoje tudo via WhatsApp, e-mail. Perdemos o gosto de sentar e conversar. Perdemos isso. Por isso que nós falamos que quem tem um filho na droga precisa criar o hábito de ouvir, o hábito de falar em comunicação não violenta, de não criticar, de não julgar. Eu brinco que com o filho dependente químico a gente tem que falar fazendo perguntas. Sempre perguntas. Meu filho, como você está se sentindo hoje? Meu filho, quais são os seus planos para o dia de hoje? Meu filho, o que você pretende obter com este tipo de conduta, esse tipo de atitude? Falar com perguntas. E com o filho usuário de droga, nunca dê conselhos. Isso simplesmente não funciona. Faça perguntas. É mesmo? E você tem que treinar a família a ser assim. A família não sabe desse detalhe. Por isso que você fala da importância de ter o grupo da família no seu tratamento. Exato. A comunidade e o grupo que trata da família. Exato, porque você só tem bons resultados se você tratar o dependente químico e auxiliar aquela família a identificar quais são os comportamentos que existem lá dentro que favorecem as recaídas. Você vai ver, por exemplo, famílias que gritam demais, que discutem demais, que têm outros comportamentos inadequados, famílias disfuncionais, famílias doentes, tudo isso cria um ambiente opressivo. Em algum momento, o usuário em recuperação vai se sentir tão mal que ele vai buscar o alívio na droga ou no álcool. E você falou também assim, que no início a droga, ela dá o prazer e depois ela vira um remédio. Isso. Para o jovem, as primeiras experiências da droga são extremamente prazerosas. A gente brinca e diz que droga é muito mais gostoso do que sexo. E você pode fazer isso sozinho, ao custo de R$10 a cada 15 minutos, 1 hora, 2 horas. Você nem precisa mais sair de casa para sentir prazer. Só que com o uso crônico, a droga progressivamente perde esse lado do prazer e ela se torna um anestésico, um analgésico, um alívio para a dor que eu carrego. Então, eu uso droga para anestesiar os meus sentimentos de tristeza, medo, frustração, saudade. O indivíduo que usa cocaína, ele não sente compaixão da mãe, ele não sente vergonha, ele não sente saudade, ele não sente nada. É uma pessoa movida, vive uma vida sem sentimentos. Por isso que no auge da droga, ele furta a mãe, ele tapeia a avó, porque ele não sente remorso. A droga anestesia a voz da consciência. É mesmo? Então eu faço o que deu na cabeça, sem me preocupar com consequências futuras. E como é que, sabendo disso tudo, fica difícil para aquela família ainda ter a compaixão
E ainda cuidar, né? Porque, imagina, foi roubada, é difícil. Por isso que você trata da família também, né? Exato. A pessoa tem que entender que isso é uma doença, uma mudança de comportamento. E como é esse tratamento, Ronaldo? Você tem a sua clínica, que, aliás, olha, gente, é www.comunidadefilhosdaluz.org.br, né? O telefone 4181 2089 DDD 11. Isso. E como é esse tratamento? Bom, nós temos uma comunidade terapêutica filantrópica. Isso quer dizer que a grande maioria das pessoas que são tratadas, elas não pagam, porque já chegaram numa condição de falência econômica, moral, pessoal, familiar total. É mesmo? Sim, a gente diz que a dependência química é uma doença que adoece, enlouquece e empobrece a família. É terrível, é devastador. Sei. E quanto mais tempo nós demoramos para enfrentar o problema, mais grave o problema se torna. Tá. Então, para enfrentar a dependência química, a família tem que tomar uma atitude de não aceitar mais essa situação. Mas não aceitar mais essa situação por amor e se envolver na causa. Se eu quero ajudar uma pessoa, eu preciso entender qual é a doença dele. Quando as mães me procuram querendo que eu tire os filhos da droga, eu pergunto assim: há quanto tempo seu filho usa droga? Ah, doutor, 10 anos, 15 anos. Aí eu faço a pergunta: e quantos livros sobre dependência química a senhora leu para poder ajudar o seu filho? Olha só. Qual é, você acha que é normalmente a resposta? Nenhum. Eu E quero a às vezes, solução. poxa, às vezes procura no YouTube também, né? Isso. Hoje nós temos a informação está muito democrática, mas as pessoas querem soluções mágicas. No mundo da dependência química não existe pílula mágica. O que existe é trabalho da família e esforço. Olha aqui, Ronaldo, nós estamos aqui, gente, com um recadinho do Márcio Martins Moreira. Um abraço, Márcio. Tema importante, programa extremamente relevante, especialmente no mundo de hoje. Parabéns. Aí, Ronaldo. Que bom. Que bom. Alguém está valorizando. Sim. Porque é uma realidade. Olha, hoje no Brasil, as estatísticas dizem que 2% da população brasileira usa droga ilícita e mais 6% se encaixa em diagnóstico de alcoolismo. Então, nós temos 8% da população brasileira usando ou com chance de desenvolver algum tipo de doença na dependência química. Certo. Hoje é raro você ter uma empresa que não tenha caso de usuário de droga, não tenha caso de álcool na nossa rede de amigos. Todo mundo conhece alguém que tem um filho usando droga. Todo mundo conhece alguém que tem um marido que é alcoólatra. Sim. Então nós temos que unir essas pessoas que sofrem com isso para dizer: tem solução, tem problema, vem, chega mais perto, entre em contato, telefona, visita o nosso site, né? se informe, não tenha medo, não tenha Veja vergonha. que é possível tratar, cuidar. Isso. Quanto tempo leva o tratamento lá na sua clínica? E custa muito caro? Olha, o nosso modelo de tratamento, ele é inovador. Ele é diferente de tudo que está por aí. É mesmo? Se alguém me pergunta como que é o tratamento na Filhos da Luz, eu diria assim, que o nosso tratamento consiste em o usuário ficar 6 meses em um ambiente protegido e mais 1 ano sem dinheiro no bolso, fazendo trabalho voluntário. Por incrível que pareça, o que cura essa situação é eu sentir prazer em ajudar os outros. Trocar o prazer da droga pelo prazer de contribuir para o próximo. A solução da dependência química não está em mim, está no outro. No ajudar o no outro. ajudar. Então nós entendemos que é no trabalho voluntário em favor do outro que eu adquiro propósito de vida, que eu trabalho a minha espiritualidade, a minha disciplina, a minha compaixão. Porque se tem uma coisa que melhora a autoestima de uma pessoa, é ela se sentir colaborativa. Importante. Para o outro. Para o outro. Então, no nosso modelo de tratamento, o tratamento passa pelo outro. Quanto custa? Nada. Basta a mãe frequentar os nossos grupos de família, que nós acolhemos o filho de graça. E marido também, viu? O segredo é a família frequentar um grupo de autoajuda que temos em Carapicuíba, chamado Grupo Busque Ajuda.
Busque ajuda? Tem um outro tá. também em Alphaville e tem outros na região, Tá. aonde nós ensinamos o que a mãe ou o pai tem que fazer para o filho pedir ajuda, como se comportar durante o tratamento e principalmente ensinar a família como é que ela deve proceder para não recair. A recaída está muito ligada aos comportamentos da família. Da família. Isso. Que interessante, Ronaldo. Percebe? E você me disse, Maristela, lá na comunidade eu tenho desde os moradores de rua, que muitas vezes você recolhe, e às vezes até do Morumbi. Nós temos de tudo. Desde a Cracolândia até o Morumbi, desde o pedreiro até advogado. A droga hoje não escolhe mais classe social. Mas eu posso dizer uma coisa importante. A droga acompanha o dinheiro. Quanto maior são as disponibilidades financeiras da família, do bairro ou da cidade, mais vulnerável o filho é ao uso de droga. Condomínio fechado é um lugar maravilhoso para nossos filhos começarem a usar droga. Olha Nunca só. se esqueça disso. Uma coisa que você falou, nosso tempo está acabando, mas a questão de usar maconha na rua. O quanto isso aumenta, né, essa rede, né? Isso. Para as políticas públicas, se nós queremos enfrentar a questão da droga, a primeira coisa que temos que acabar nós temos que acabar com essa permissão de uso de droga numa praça, na rua, numa calçada. Essa é a primeira coisa. Não aceitaremos mais o uso de droga em ambiente público. Essa é a primeira providência. Sim. Porque E na hora para que... isso nós precisamos aí votar, né? Nós temos a gente pode entrar e votar. Se libera, não libera a maconha, participar mais, né, da comunidade, exigir aí dos nossos políticos, né, que a gente não quer isso. Nós queremos sim, o princípio ativo é importante para o uso de medicamentos, aí sim, pesquisa, medicina, sim, é diferente do uso que o nosso jovem está usando, né, e que vai ficar um doente, e a família doente. Eu vou mandar aqui um beijo para a Luzia também, com o Tim Moreira, que está aqui dizendo que está muito legal o programa, um beijo grande, e vou pedir suas considerações finais, que nós vamos ter que gravar outro, Ronaldo. Tá bom. Eu queria terminar dizendo da minha alegria de estar aqui. Nós estamos aqui para trazer uma mensagem de esperança. Dependência química tem tratamento. O problema tem solução. A solução começa pelo empenho da família em pedir ajuda também, buscar pessoas que entendam do problema, entender que o tratamento, que a recuperação passa pelo trabalho voluntário, ajudando os outros, e que Deus, na sua infinita bondade, nos permite essas situações para nós crescermos e nos tornarmos pessoas melhores. Não se sinta mais triste nem abandonada. Entre em contato, tem um telefone, tem um e-mail, busque ajuda. Nós estamos aqui para te servir e com alegria e prazer. Muito obrigada, Ronaldo. Obrigada a todos vocês por estarem aqui com a gente. Um grande abraço. Você mesmo? Então,